Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo nasceu no dia 14 de abril de 1857 em São Luís do Maranhão. Quando criança, trabalhou como caixeiro e guarda-livros. As figuras o encantavam e, por conta disso, se apaixonou pelo mundo da pintura e do desenho. Com 14 anos, começou a estudar no Liceu Maranhense, onde se aproximou mais desse mundo, que o levou a sonhos maiores, como ingressar na Academia Imperial Belas Artes, onde se aproximou mais do caricaturismo, uma área onde se destacou, e isso o ajudou no futuro quando virou jornalista. Se mudou com seu irmão Arthur de Azevedo para o Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, no ano de 1879, foi marcado com a morte de seu pai, o português Davi Gonçalves de Azevedo. Se sentiu obrigado a voltar para sua terra natal, onde arrumou um emprego como jornalista na imprensa local. No ano seguinte, deu um grande passo para se tornar o famoso escritor, publicando o romance Uma Lágrima de Mulher, que se destacou pelo aclamado público pelo exagero sentimental, embora não teve o mesmo sucesso com os críticos. Em 1881, publicou seu livro que é considerado o início do naturalismo no Brasil, O Mulato. Apesar de ter criticado a sociedade maranhense, o livro foi um sucesso de vendas. Por conta do sucesso, decidiu morar no Rio de Janeiro e investir na carreira de escritor. Publicou diversos contos, crônicas, peças histórias, publicou folhetins dos maiores jornais da época, inclusive teve um que veio uma inspiração inusitada, Memórias de um Condenado. Uma noite, trabalhava eu no silêncio do meu gabinete quando fui procurado por uma velhinha, toda engelhada e trêmula, que disse em voz misteriosa ter uma carta para mim. De quem? Perguntei. De um moço que está na casa de detenção. De um preso? Como se chama ele? Vossa Senhoria vai ficar sabendo, pelo que veio nesse papel. Tenha a bondade de ler. Abri a carta e li o seguinte. Prezado romancista, apesar de nunca ter tido a honra de trocar uma palavra com o senhor, já o conheço perfeitamente por suas obras. Sei que sou um criminoso e mereço meu castigo. Matei. E não me arrependo de haver matado. Matei porque amava loucamente, porque sacrifiquei alma, coração e riquezas a uma mulher indigna e má. Desse triste montão de gemidos esmagados em lodo, pode seu engenho de romancista tirar uma obra que interessa ao público. No meu manuscrito verá o senhor que sou eu o menos responsável pelo grande mal que fiz. O verdadeiro culpado foram os elementos que se formou e desenvolveu meu ser. Não vivi, apenas vinguei o egoístico repasto do meu deplorável amor. Todavia, se não tivesse sido tão negligentemente rico e tão erradamente amado pelo mísero sonhador que se encarregou da minha educação, é possível que houvesse sucumbido a um choque das épocas, ou pelo menos não houvesse resvalado tão sinistramente à lôbrega da vala dos presidiários. Mães, que concentreis a vossa esperança no futuro de vossos filhos. Pais, que pretendeis deixar um testamento rico, olhai a minha vida e considerai o perigo do dinheiro excessivo aos 20 anos, ainda maior da educação romântica. Originalmente, o livro Condessa Vesper foi escrito em forma de folhetim como literatura de crime. Ele tinha o nome de Memórias de um Condenado e esteve no rodapé da Gazetinha entre 1 de janeiro e 7 de junho de 1882. Fazer literatura de crime não compunha o ideal de nenhum escritor naquelas décadas finais do século XIX. Mesmo assim, muitos autores, famosos ou não, escreveram narrativas que podiam ser reconhecidas. A característica mais importante encontrada nesse tipo de literatura foi o caráter de veracidade dos fatos descritos. A invocação da veracidade criava uma característica relevante para todas as narrativas, o sensacional. A criação de sensação decorria do apelo exagerado ao real. Assim, cenas sangrentas, descrições de cadáveres e delineação do momento de crime eram sensacionais por se fixarem na descrição minuciosa dos fatos. Memórias de um Condenado foi publicado sob forma de livro apenas em 1886. Sofre mudanças como a compactação ou exclusão de alguns capítulos, além da intenção do livro, onde no formato de folhetim ele busca mostrar os fatos que levaram Gabriel a cometer tais atos, e por isso recebe o nome Memórias de um Condenado. Enquanto em formato de livro, ele recebe o título de A Condessa Vesper, buscando mostrar o perigo de ter uma mulher com a índole de Ambrosina como seu amor.
Além disso, ocorreram mudanças na escola literária do romance. Em formato de livro, por conta das mudanças anteriores citadas, ele deixa de ser uma literatura de crime e passa a ser um romance naturalista. Esse livro foi uma revolução para a época, pois abordava questões como a homossexualidade feminina. Esse comportamento é notável em Ambrosina e Laura, e em ambas este comportamento é atribuído pela criação e pela leitura de livros românticos. Historicamente falando, a representação da leitura no século XIX se baseia numa pedagogia de leitura para o público feminino, que submete a leitora ao crivo da moral religiosa. Quando isso não acontece, ou quando é educada de forma inadequada pelos pais, a personagem inevitavelmente sofrerá consequências maléficas da sua saúde e provocará desajustes sociais. Para restabelecer a ordem, será punida.